Hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento. Para que serve? Como funciona? Como você faz? Segue a vinheta. A mais um programa da RS Play. Eu sou Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. no próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas. E para falar sobre autoconhecimento, eu convidei a Loeri. Ela é uma profunda pesquisadora sobre o autoconhecimento e ela conduz vários grupos. Loeri, seja muito bem-vinda, é um prazer te ter aqui. Gratidão, muito bom estar aqui com vocês. Espero contribuir trazendo um pouquinho da minha experiência, um pouco do meu conhecimento, do meu ponto de vista, né? Sim, sobre claro. esse assunto, para contribuir com todo. Muito obrigado. Mas vamos começar, eu acho que com o que significa o autoconhecimento. Depois nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Sim. Lá pelas idas de 2012, assim, eu comecei com essa busca dentro de mim. Era um vazio que eu não entendia de onde vinha. E fui buscar um livro que se chama Em Busca de Sentido, porque a palavra que ecoava dentro de mim era sentido. Depois disso, eu fui buscando entender o porquê desse vazio. E o autoconhecimento, então, se apresentou para mim. E hoje consigo denominar para mim, dentro de mim, que é uma postura de ser e de viver a vida, tendo eu a mim mesmo como foco. Então, tu precisa ter uma vontade de não te distrair com o que está fora e focar em ser você, o teu foco de vida. Porque eu sinto o que eu sinto, porque penso o que penso, porque, né, me manifesto desta forma, mesmo que muitas vezes a forma de me colocar ela é contrária ao que eu gostaria que fosse. Desculpe, mas seria um pouco daquilo de faça o que você deseja, o que você precisa, e dando menos atenção a querer agradar os outros, Sim. a ajudar os outros. Sim. Tenha para poder dar. Muitas vezes a gente dá sem ter. Sim. Eu vou sempre falar para ti, Marco, para que as pessoas tenham uma guiança, porque eu gosto de livros, porque para que a gente se autoconheça, a gente tem que ter uma base de comparação, porque senão sempre vai ser nós conosco mesmos, né? Então, Hermence, nos livros dela, escritos por Vanderlei Oliveira, editora... Fala o nome da autora um pouquinho mais devagar, por favor. O autor é Vanderlei Oliveira, e ele é orientado, né, pelo espírito de Hermence Dufour. Hermence Dufour trabalha no Hospital Esperança, junto com Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo. A editora que edita os livros é a editora Dufour. Hermence Dufour ajudou Kardec, para quem viu o filme do Kardec. Sim, muito bom o filme. Quando ela entra no final com o Conde Dufour. Então, ela é a filha do Conde Dufour e ela ajudou Kardec na segunda versão do Livro dos Espíritos, né? E ela tem um compromisso junto com a equipe do Hospital Esperança de trazer para a gente, através de obras, ferramentas que nos auxiliem neste autoencontro. O Hospital Esperança tem um grande compromisso na espiritualidade, de auxiliar e de ter auxiliado na transmigração da árvore do Evangelho da Europa para o Brasil, e auxiliar, é um compromisso com o coração de Jesus e de Mãe Maria, de auxiliar a implementação da regeneração no planeta. E como fazer isso? Porque a regeneração não é um processo externo. Eu achava antes, tá? Falava em regeneração, da terra regenera. Não, nós A terra vai regenerar e eu vou junto. Não. Não é isso. A regeneração é um processo de transição interna de um homem velho com modos
que já ficaram envelhecidos na alma, automatizados, sem que tenhamos entendimento do porquê fazemos o que fazemos. E aí nós passamos para um novo homem que entende o que faz, sabe o que faz, pode ainda assim agir diferente daquilo que gostaria de fazer. Entende, sabe e principalmente sente. Sente. E se pisou, que nem eu digo, pisou na jaca, né? Por que pisar na jaca? Porque jaca é grande, pisar na jaca, a pessoa tem que estar bem perdida dela, né? Se pisou na jaca, você tem condições de ir ali e acha dentro de ti, porque tu construiu um caminho. Nos falta caminho, Marcos. Todos falam assim de encontro com esse novo homem, desse homem apaziguado dentro de nós, assim, com uma postura alinhada do pensar, do sentir, do falar e do fazer, coerente com aquele conhecimento que nós já adquirimos, né? Então, o conhecimento, o autoconhecimento, é essa jornada que vai nos auxiliando passo por passo, step by step, né, na construção deste ser dentro de nós. E gradativamente, então, a gente sai do outro e cuida de nós, nos nutre para que a gente possa, daí sim, servir de exemplo e alcançar para aqueles que precisam também uma nutrição da construção do caminho. Eu alarguei a fala, mas se tu me permitir, no livro Amorosidade, da Hermance Dufour, ele traz a ferida do abandono. A ferida do abandono, e ela afirma que todos nós de alguma forma temos, porque ele é escrito, esse livro, com base, com subsídio nos cursos da amorosidade que são feitos no Hospital Esperança para encarnados e desencarnados que visitam este lugar. Então, se eu quero participar, eu digo, eu quero participar. Então, eles têm obras ali que explicam como é esse processo. Então, ela afirma que muitos de nós, chegando lá, depois do nosso processo de desencarne, a gente se depara com estas dores. E quando viemos para cá, trazemos elas ainda, só que com um manancial mais rico de entendimento, porque estudamos do lado de lá. E quais são as dores do abandono ou do autoabandono? Medo, carência, rejeição e solidão. Quando eu sou uma pessoa carente... Quem não é um pouquinho carente? Todos somos. Quem não tem um pouquinho de sentimento de abandono, de medo? Todos temos. E a carência, para mim, consigo falar com bastante propriedade, foi por onde tudo começou, o meu processo. Eu comecei pela mágoa. Eu me senti muito magoada e entrei num looping, que depois vem nas obras e descobri qual era esse looping. Então, Hermance explica essas 4 feridas que a gente se encontra e dá caminhos para que a gente entenda quando é cada uma que a gente está sentindo e entender o porquê que a gente sente. E a pessoa que fica focada em dar muito para o outro é uma pessoa carente. É uma maneira de não enxergar para dentro, uma maneira de não enfrentar os nossos próprios demônios, de renegar, de negar aquilo que a gente sofre. Sim. É porque a carência, ela tem pano de fundo, Marco, o não ter a si mesmo, de não poder contar consigo. E então eu faço tudo para o outro, para que o outro possa, daí sim, me reconhecer e dar o que eu não me dou. Mais ou menos assim. Eu vou buscar a minha autoestima no outro. Na opinião que o outro tem sobre mim. No carinho que eu recebo do outro, ao invés daquele carinho da autoconfiança, do autocuidado. Produzido por mim, por me ter, né? E aí, na medida que eu responsabilizo o outro de me fazer feliz e de me nutrir, passo por várias etapas, porque nem sempre o outro está disponível a esse processo. Sim. E fazer tudo para o outro, sobra pouco tempo para eu fazer por mim, para eu me autoconhecer. E aí nós ultrapassamos nossos limites, acabamos nos irritando. Uma pessoa carente, ela se magoa com facilidade, se frustra com facilidade, porque ela espera que o outro entregue aquilo que ela não está entregando e o outro só consegue ser o outro, né? Então, isso que a gente falou de fazer para o outro, ele reduz na medida que eu me autoconheço. Porque eu vou me dando conta que eu sei o que o outro gosta, mas eu não sei o que eu gosto. Eu sei o que faz bem para o outro, mas eu não sei o que faz bem para mim. E quando a gente começa a se autoconhecer, a gente vai percebendo que funcionamos dessa forma. E muitas vezes fazemos o que o outro gosta, mas não é o que nós gostamos. E isso vai, com o tempo, nos machucando cada vez mais.
Mesmo que a gente não perceba isso no dia a dia, com o autoconhecimento isso vem à tona. Sim, porque causa uma fragilidade, uma vulnerabilidade dentro de nós, né? Eu fazer para o outro esquecer de mim me deixa sem base naqueles momentos em que o outro não traz o que eu gostaria que trouxesse, né? E conforme a gente vai se autoconhecendo, a gente reconhece isso. Reconhecer o primeiro estágio. Depois... Machuca. Muito. Dói. Muito. E vale a pena? Muito. Muito, Marco. Nós não poderíamos deixar essa vida sem fazer esse processo. Autoconhecimento traz paz para a gente, traz paz no mundo da relação. Você transcende a aparência, o estilo que o outro se apresenta e você se reconhece com a essência dele, sabe? Porque antes você se conheceu com a tua essência, sabe? Então, hoje, eu sou muito mais consciente do que eu era. O vazio existencial que eu tinha lá atrás, foi por onde tudo começou, e ele veio vestido da mágoa, porque uma pessoa carente, como eu disse, é uma pessoa muito magoada e muito ofendida. E eu acho que o que é importante também a gente salientar é que nós vamos reconhecer a nossa fragilidade atual e anterior. Só que nós não podemos nos cobrar, nos punir, nos penitenciar pelos erros que nós tivemos. Aquilo tem que ser um aprendizado. A gente não pode se julgar, porque nós sempre damos o nosso melhor no momento que é o que nós temos que dar. Sim. A gente não dá mais do que a nossa capacidade, que vai o nosso conhecimento, as nossas experiências. E a partir do momento que hoje eu sei que ontem eu errei, eu não posso me punir por ontem. Sim. Eu tenho que me perdoar, me aceitar, para ser melhor a cada dia. Sim, Marco. Hermínia, das partes dos livros, ela traz para a gente o seguinte: quando a gente já ganha compreensão da necessidade do autoconhecimento, e que isso já é um grande divisor de águas, por quê? Quando eu embarco nessa jornada, eu começo a entender que o processo não é o outro, sou eu. Então eu deixo de olhar para o lado de fora. Na medida que eu vou me autoconhecendo, eu vou descobrindo versões minhas que já estão obsoletas. Se eu não busco me autotransformar, se eu não encontro ferramentas para transformar aquilo que eu autoconheci, em algum momento eu pego isso e jogo para o que tu falou, autocobrança, autopunição, eu me revolto comigo. E isso é pelo não... Por não se transformar. Por não se transformar. Só por não autoconhecer, evoluir. por não ajustar dentro de si. Então, nós temos muito conhecimento. Hoje a gente está num momento em que tudo nos oferece muita informação, né? Selecionar isso também é importante, né? Então, essa jornada de eu conseguir, porque eu passei por isso, eu também me autopunia. Quem não? Porque depois que tu conheces, mas por que eu estou fazendo isso? E quando eu fazia Unipaz, né, lá atrás, no 5º encontro, eu questionei o professor, né, daquele curso de psicologia transpessoal. Eu disse: mas professor, é 5 dias inteiros que eu estou aqui, estudando as mesmas coisas, e por que eu ainda faço o que eu fazia, mesmo tendo todo esse... Por que eu não mudo? E ele disse: quantos anos você tem? E eu disse para ele: eu tenho 36 anos. Ele disse: há 36 anos você faz de um jeito. E você quer, em 5 dias, mudar tudo isso? E aí eu mudar assim, de uma hora para outra. Então, né? autoconhecimento não é, como eu digo, um Nescau, um Tang, que é instantâneo. Sim. É um processo. Porque nós alicerçamos, né, o nosso modo de ser milenar. Muito retificado na infância, mas por vezes são hábitos milenares trazidos ao longo de uma jornada de várias reencarnações. Mudar esse processo vai exigir de nós muita força de vontade. Autoconhecer é a primeira etapa, e digo que é a mais simples. A mais desafiadora é se autotransformar, é encontrar ferramentas para aquilo que eu enxerguei, que eu consegui visualizar em mim,
Eu consegui mudar no pensar, no sentir, no falar e no fazer. É uma maneira diferente de reagir ao mesmo estímulo. Sim, E isso é necessário que a gente provoque a neuroplasticidade, sim. que são as conexões neurais. Sim. E para isso é dedicação. Conhecimento, precisa de obras, precisa ler, ouvir uma palestra, entender aquele assunto que vem. Hermêncio, então, ela é muito rica, ela traz detalhes, ela traz conversa, as obras dela auxiliam nessa jornada, e muito, né? Então, eu li todas as obras. Eu só li o autoconhecimento. A Amorosidade? Amorosidade. Sim. O Amorosidade, ele vem numa trilogia com Mediunidade, que é o livro que a gente está trabalhando lá no céu. Que é o segundo, né? Que é o segundo. É. E agora vai vir uma nova obra, eu espero que não demore muito, que vai falar da ferida da inferioridade. Ela afirma categoricamente que todas as doenças da humanidade estão resumidas nessas 3 feridas. O livro Amorosidade, Marco, ele fala das emoções. Sim. Ele ensina a gente a entender as emoções. Existem outras obras dela que também falam das emoções. Então, tu vai entender o quê? Vai entender profundamente o medo, a carência, a rejeição e a solidão no mundo das relações. À medida que eu entendo o significado positivo de uma emoção, por exemplo, falávamos da mágoa. A mágoa é eu não ter a mim mesmo. Por quê? Porque eu sou carente de mim. Sim. Então, quando eu me magoo por conta da carência, porque eu não tenho a mim mesma, toda vez que eu me magoar, entendendo que a mágoa é a ausência de mim, eu vou me buscar. Porque ela vem de uma expectativa, eu criei uma expectativa. Então, eu vou fazer o caminho de volta. Me sentir magoado? Tá, segura em relação à pessoa. Vai lá e olha a expectativa. Por que isso aqui me magoou? Perfeito. Qual é a minha carência? Qual é a minha deficiência? O que eu esperei que ele me entregasse que eu não estou entregando? Quando eu revisito, eu tenho caminhos. E aí eu vou perceber que aquela mágoa que eu tenho de João, eu tenho de José e Maria também. E aí eu percebo que não são eles, sou eu. Então, é um caminho desafiador, mas traz um resultado. O resultado é tanto que quando nós suprimos aquela nossa carência interna, não importa a atitude, não importa a fala, não machuca. Não machuca. Porque... Pode até xingar. Não é verdade. E quando machucar, eu digo assim, bota no bolso, leva para casa que é teu, é tema de casa, né? Porque aí ainda faz parte. Ainda não curou aquilo, né? Mas para isso é necessário se autoconhecer, se todo observar e se autotransformar, né? Aproveitando esse momento, você tem uma dica prática para quem está em casa possa começar a se autoconhecer? Sim. Algo que seja fácil que ela possa fazer no dia a dia? Sim. É aonde dói. Aonde dói na relação, aonde dói na vida, aonde a gente não aceita aquilo que está acontecendo. Vida, relacionamentos, nós conosco. Então, tu tem à tua volta, assim como eu, muitas pessoas que nós nos relacionamos. E aonde não está fluindo a relação? Aonde você antipatiza com alguém? Ou aquilo que você simpatiza com alguém. As duas coisas falam de ti. Então, aonde dói é o caminho. Por onde eu começo, Fátima? As pessoas dizem, por onde dói. Porque onde dói é a primeira etapa de uma proposta que a Hermência apresenta para nós também nos livros dela. Eu falo porque para mim é um grande referencial. Tá no livro... sempre, depois vai ter que editar. Tá nos livros dela, né? Reforma Íntima, Reforma Íntima sem Martírio. Ela apresenta 6 etapas. A primeira etapa é projeção tóxica. Então, eu projeto a minha sombra e projeto a minha luz do lado de fora. Sim. Porque eu ainda não sei encontrar dentro de mim. A projeção tóxica, ela também é falada na psicanálise. Então, vários já estudaram o quanto o outro é meu espelho. O quanto eu preciso de toda a realidade externa para eu reconhecer o mundo interno. Ontem eu falava com algumas pessoas sobre exatamente essa parte. O outro é meu espelho, porque eu ainda não consigo enxergar dentro de mim.
E eu não tenho um problema com o outro. Eu tenho um problema com o comportamento do outro e porque eu não sei lidar melhor com aquele comportamento. Então, se tirássemos as pessoas das pessoas, Marco, nós enxergaríamos que ali há uma dor que ressoa igualmente em nós. Um reflexo. Um reflexo, um espelho. Então, o outro é ou aquilo que eu amo em mim e simpatiza, ou aquilo que eu antipatizo e, por vezes, me esforço para não entrar em contato. Está um pouco ligado àquela questão que é mais fácil nós descobrirmos o problema, a dificuldade dos outros do que as nossas? Sim, integralmente. Porque no outro está do lado de fora. Descobrir do lado de dentro é tu realmente querer te assumir. É como se tu tivesse um carro e botasse alguém para dirigir e sentasse no banco do lado e dissesse assim, agora para a direita, agora para a esquerda. O outro vai dirigir do jeito que ele quer. Então nós estamos aqui para assumir a direção do trem, assumir a direção da nossa vida. Porque quando a gente veio para cá, Marco, a gente já sabia que ia trabalhar o que vem para trabalhar. Uhum. E as relações ou os relacionamentos, família, trabalho, tudo isso já foi pré-esquematizado para que a gente pudesse curar e transcender. Já foi, né? Como foi, Fátima? A gente combinou como ia fazer aqui. Existe uma combinação. Depois você tira, você tem que tirar. Existe uma combinação. Você ganha um corpo para entregar um resultado. Você ganha vida numa terceira dimensão para se entregar um resultado. Para quem? Para você mesmo. E você ganha para entregar esse resultado muitas pessoas à tua volta. Uma casa planetária, relacionamentos, reinos, vegetal, animal, mineral, hominal, para que você possa se sentir pertencente a tudo. E o que impede de se sentir? É tudo aquilo que não curou. E aí a gente vem de novo. E a gente diz, agora eu vou curar. E a gente chega aqui e se esquece de curar. E volta para lá. Cura só um pouquinho. Ou cura só um pouquinho e vai refazendo. E eles dizem, né, nas obras que a gente cura pouquinho realmente de uma encarnação para outra. Sim. Mas por que está falando de autoconhecimento e conduzir grupos, que é um pouco das coisas, né, que você sabe que já faço? Porque diferente das outras vidas, das outras experiências, Marco, essa ela está sendo divisora para todos nós que estamos aqui no planeta. Nós estamos, sim, passando num grande processo de renovação íntima. Então, agora sim, o autoconhecimento vem e se apresenta como uma das principais ferramentas na condução desse processo, né? Então, nós vamos precisar mudar nós mesmos. Sim. Né? Enfim. E você conduz mais de um grupo de autoconhecimento. Você dirige esses grupos, você comanda. Facilita, eu gosto Facilita. de dizer. Tá. Explica um pouquinho de como são esses encontros. Esses encontros, eles são guiados. A base deles é alcançar para as pessoas reflexões. A base deles é alcançar conteúdo, falas, trocas, vivências, experiências em grupo, para que as pessoas, a partir de um determinado conhecimento, possam se olhar, entender como acontece o seu processo, e isso é guiado das mais diversas formas, com várias vivências dinâmicas, exercícios, falas e trocas. Aliás, acho que tem uma imagem Sim, de um grupo, se puder colocar aqui na tela. Que vão alcançando as pessoas a conseguirem entrar em contato. Tem também algumas de vivências. Essa é uma vivência de
de estar fazendo afirmação, de estar reconhecendo questões nossas, porque já foi feito um exercício. Aqui a pessoa está reconhecendo as suas próprias questões e falando para quem está ali na frente. Perfeito. Que é algo que auxilia. Por isso que a terapia... É difícil muitas vezes a gente assumir para a gente e mais difícil assumir para o outro. Sim. Então esse é um exercício muito importante para fortalecer. Sim. Então, você me perguntou antes, aqui no grupo, é isso, eu levo conteúdos dentro desta base, de outros autores também, mas todos alinhados com o mesmo contexto, e levo no grupo exercícios para que a gente... Outros autores, porque são vários livros que você utiliza, vários livros que eu utilizo. E eles estão aqui também. Ah, eles estão aqui também. Estão aqui. Tem uma pilinha. 1, 2, 3 e estão aqui. Bom, daqui a pouco eles vêm. Eles vêm. Vamos lá. Então, aqui é só uma foto para mostrar que em grupo há todo um processo de cura. E por que em grupo é importante, Marco? Porque você reconhece na voz do outro, na fala do outro. Chegaram. Aqui os livros, olha que lindos. E tem vários outros, né? Aqui o segundo, Amorosidade, que ele tem a capa branquinha. Sim, sim. É bem bonito. Então, Reforma Íntima Sem Martírio é extremamente importante. É o livro que agora a gente vai utilizar como grupo de estudos, também lá onde a gente faz os encontros. Que é o terceiro da série? É o primeiro. A Amorosidade é o primeiro da série, depois vem o Mediunidade. O Amorosidade dá ênfase nas emoções, o Mediunidade, então, ele vai trabalhar na saúde mental, quando eu não reconheço o significado da emoção, e eu não curo, por exemplo, eu me entristeço, né? Ele vai trazer explicações... Ele vai levar para dentro da saúde mental. Sistêmicas, outras vidas... Sim, ele olha para isso. E aí ele diz, como eu não olhei a carência, eu vou ver a mágoa. Quando eu não construo isso, depois eu vou ter outros problemas, como codependência, e leva para a saúde mental, dentro do livro Mediunidade. Então, são várias obras, porque nós estamos transitando de um modus operandi de pensar a vida para um modus operandi de sentir a vida. Mas como eu sinto, se eu não me sinto? Então, os grupos são... Eu não reconheço o que eu sinto. Perfeito. Então, eu não paro para olhar, porque precisa, assim como a academia, para você tonificar um músculo, ou que nem você diz, troca, né, neuronal. Sim, a neuroplasticidade. Criar isso dentro de ti, precisa de movimento. Sim. Né? Então, os grupos auxiliam. E aí, tu me perguntou, por onde, né? Por onde a pessoa vai começar? Por onde dói? E o que eu faço com isso? Porque só olhar onde dói. Então, eu recomendo muito o que eu fiz durante a minha caminhada. Tenha caderno. Eu tinha caderno de 10 matérias. E vai lá e monta como se fosse o teu diário. Hoje, no dia tal, eu me sinto desse jeito. Quando acontecer alguma coisa, vai relatando para você. Um dia você vai olhar... Aconteceu isso, e eu me senti assim, assim. Tive vontade de dizer tal coisa, falei tal coisa, fiz tal coisa. Vai escrevendo. É como se tu Porque essa reação automática que a gente precisa... ganhar compreensão. E é só não escrever. Então, para você não ficar no vórtice da briga com você, a partir disso que você reconhece, eu dizia no final, ok, tá bom, me acolho. Foi o melhor que eu pude. Hoje em dia não precisa nem caderno. Dá para anotar aqui. Sim. Ou se você não gosta, muitos dizem, não gosto de escrever, Fátima. Eu digo, você cria um grupo teu contigo mesmo e manda um áudio para ti. Áudios, pequenos áudios, vai... Isso. Para mim, a escrita, ela é muito boa porque ela me ajuda. O escrever ajuda, porque ajuda a organizar as ideias. Sim. Tu organiza e tu começa a exercitar o observador de ti mesmo. Quando você precisa escrever ou falar, gosto da escrita porque eu gosto da escrita. Para mim, é um agente facilitador. Tecnicamente, escrever e ler, nós vamos ter uma retenção e uma compreensão muito maior do que escutar ou assistir uma palestra. Se ler o texto, a compreensão é muito maior. Sim, então quando tu for escrever, tu vai estar entrando em contato com pontos cegos teus. E tu vai perceber que você escreveu, o que aconteceu hoje foi igual ao que aconteceu ontem. E eram pessoas diferentes.
Então, ali esse é um caminho simples, Marco, que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, que vai dar uma compreensão. Mas para eu conseguir transformar isso que eu conheço, que eu estou conhecendo sobre mim mesmo, é importante eu ter uma base, um outro conteúdo para haver um confrontamento. Tá. Hermence, nas suas obras, ela traz para todos nós como se fosse um significado daquelas emoções. Ela dá nome para o que nós sentimos. Ela fala de inadequação, ela fala de insatisfação, ela fala de indignidade, ela fala de sentimentos que por vezes ficam muito escondidos e às vezes eu nem quero olhar para isso. Não, é muito grandão olhar. Sim. Né? Então, ela vai te ajudar, é como se ela desse a mão para todos nós, para que a gente pudesse construir esse caminho, amparo à possibilidade. Isso também pode ser adquirido, né? A gente também pode obter isso, construir esse caminho numa terapia, com profissionais da área, né, da saúde mental. Eles vão nos ajudar. A minha caminhada, ela foi conjunta, foi com várias coisas, né? E aonde mais eu aprendo sobre isso é podendo levar para os grupos, né? E olhar para esse grupo. Tipo, amanhã tem grupo, né? Amanhã é sábado. 9h30 da manhã. De 15 em 15 dias, né? A gente faz lá. Eu já participei de várias reuniões, é muito bom, muito bom. E amanhã a ênfase são as emoções. Então, amanhã a gente vai fazer um mergulho nisso. Então, o grupo auxilia de maneira significativa, Marco. Porque tu ouve o outro falar de coisas que você faz e não tinha te dado conta. Auxilia a olhar para todo o teu... mas auxilia a olhar para os teus automatismos. Sim, né? mas é interessante porque algumas coisas que as outras pessoas relatam, nós vamos ter aquele pensamento, nossa, mas isso é tão básico, como é que ela está sofrendo, como não entendeu isso? E por outras coisas, nossa, parece que sou eu que estou falando, isso é comigo. Perfeito. Então nós vamos, realmente aquele espelho, nós vamos nos identificar com a dor dos outros, porque ela também é nossa. Sim. E muitas vezes nós não enxergamos, Sim. de outras vezes a gente sabe que aquilo nos incomoda. E a gente prefere não olhar. A gente prefere não olhar. Isso. E tem outras vezes que não, isso aqui eu já superei. Sim. E a superação, ela é marcada dentro de nós, quando a gente consegue efetivamente transformar algo dentro de nós, nós vamos percebendo como um parâmetro, paz, sossego. A cabeça alivia, não é tanto pensamento dentro da cabeça. Sim. E você vai transitando na vida com muito mais segurança, você vai sabendo por que você está fazendo o que está fazendo. Então, é um caminho de libertação, naquele quantum que a gente conseguiu virar a chave. Aliás, o autoconhecimento realmente trabalhado, Sim. né? Ajuda muito para quem tem TDAH, ansiedade, depressão. Sim. Muitas vezes a gente está sofrendo e muito, não reconhece aquele sofrimento, vai levando porque diz, a vida é assim, viver é sofrer. Não é, não é. Ninguém precisa sofrer, ninguém precisa passar por dificuldade. Não, Marco. E o autoconhecimento é básico para isso. Então, a tristeza, quando não olhada, o que é a tristeza? De forma bem sucinta. Não aceitação da realidade. Isso é tristeza. Sim. Se eu não paro para olhar quando ela é só tristeza, o que eu não estou aceitando? Eu não estou gostando da minha vida conjugal, não estou gostando do que eu estou vivendo no meu trabalho. Se eu não olhar para isso e eu continuar sendo mais eu do mesmo, a tristeza, em algum momento, ela tem grandes chances de virar depressão. Que é essa mágoa com algo que não foi do jeito que eu queria. Quando a gente parte do pressuposto de que a gente escolheu estar aqui, que a gente escolheu passar por isso que a gente escolheu sofrer? Não, em hipótese alguma. A gente vem para cá para superar. Sim. A gente vem para superar. O sofrimento talvez faça parte. A dor faz, o sofrimento é opcional. Por quê? Porque a gente ainda não sabe fazer o que nos faz estar aqui. Então, a gente vem para aprender a fazer diferente
aqui com as experiências que nós vamos ter. Então, toda vez que você... Por isso que eu disse, começa o autoconhecimento por onde? Por onde dói. Tá. Então, tu vai lá e investiga o que dói. Por que dói? O que você queria que você não tem que tá te trazendo essa dor? E quando a pessoa vai respondendo essas perguntas, ela, por vezes, olha para isso que ela responde e diz, nossa, realmente, eu tô querendo algo que eu nunca tive e não vou conseguir ter. E tem uma frase que eu gosto muito de usar nos grupos, que ela se encaixa muito, a partir desses livros que li lá, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que diz assim, se a situação é boa, Marco, desfruta. Se ela não é boa, busca transformar. E se você não consegue mudar a situação, mude a ti mesmo. Entendeu? Então, estar aqui não é para sofrer. Estar aqui é para superar. Superar o quê? Aquilo que me traz a dor. Então, eu me transformo. E aquilo que antes doía passa a ser algo desapercebido. E todos nós temos exemplos disso ao longo da vida, porque é o que a gente faz o tempo todo na vida. Antes o que doía, em algum aspecto, não me dói mais. Em compensação, outras coisas que eu nem sabia, agora eu entro em contato. Muitas vezes as pessoas esperam uma mudança na vida para que ela alcance algo. Sim. Ah, eu vou esperar ser feliz para fazer isso ou fazer aquilo. Vou esperar que o problema se resolva. Enquanto eu não mudar, a vida não vai mudar. É de dentro para fora. Sim. Sempre. Sim. Sempre. Sempre. A mudança é uma porta que se abre pelo lado de dentro. Durante a nossa... Nós não conseguimos mudar ninguém. Não, isso é uma grande desilusão. A gente precisa passar por isso. Sim. Então, eu quero que quando a gente começa a se autoconhecer, Marco, antes da gente olhar pra gente, a gente diz, olha, vai lá, olha, eu senti que é pra ti. A gente acha que sempre é pro outro. Sim. O outro. Não, é sempre pra gente. Para quem tá assistindo esse programa, esse movimento é para quem tá assistindo esse programa. Sim, claro. Vai olhar para isso dentro de ti, vai buscar ferramentas, encontra grupos, busca pessoas que tu consiga falar sem julgamento, para encontrar os caminhos, tá? Porque são tendências, nós viemos com muitas tendências, né? E o que eu ia trazer também, se você me permitir, por favor, fruto daquelas perguntas que você também me trouxe para me ajudar na guiança da construção, nós passamos por várias fases desenvolvimentais, né, durante a nossa vida. E existe uma fase que, para a grande maioria das pessoas, dos 35 aos 55 anos, que foi falado por Jung, né, e estão dispostos nesses livros, que é a fase da meia-idade. Nessa fase dos 35 aos 55, ocorre uma grande ruptura, uma revisão de conceitos. Sim. De forma ampla em relação à vida. Porque até meados desse período, eu vivi a vida em cima de uma batida de tambor do papai, mamãe, professor, amigos. A gente vai se construindo psiquicamente, entendendo como agir, sendo condicionados, né, sendo moldados pela sociedade. Mantendo os padrões, os requisitos da sociedade que nós estamos inseridos, exatamente. Sim. E nesse período de 35 a 55, a gente vai questionar isso. Por isso que a reforma íntima, ela é a meia-idade, ela é tão importante para todos nós. É como se a gente abrisse uma janela para que a gente possa olhar para isso e ir montando o nosso dicionário de ser um humano, mas de ser a Loeri, no teu caso, de ser o Marco, de cada um ser. Um pouco aprender a apertar aquele botãozinho, que eu não posso falar o nome, né, não é meu, não é para mim. Não importa que socialmente é louvável, não faz parte de mim. Sim. Eu preciso ir para cá, não importa se vocês querem que eu vá para lá. Sim. E aí é o autocuidado, é o autoconhecimento, o autoamor. Sim. E aí a gente inicia, tem jovens, tá, que participam no grupo, que eles já vêm já prontos em relação a isso. Aliás,
Porque eles Pra- já estão mais maduros, né? Já vem com isso mais... É outra geração Isso. que já tem isso, mas... Sim, é uma geração, né, que também está escrito nos livros, que já vem com a amorosidade de alguma forma mais talhada dentro de si. Sim, sim. Já tem outros valores muito mais fortes do que nós, do que a nossa geração. Então, esta fase, ela vem e nos tira de um hipnotismo, porque a vida vai bagunçar. E por que ela nos tira desse hipnotismo, que é essa batida de tambor da sociedade, Marco? Porque de alguma forma antes a gente acreditou, para eu ser feliz eu preciso ter isso. Então cada um tem uma fórmula de felicidade. Se eu tiver carro, casa, trabalho, família, lá. E o muito legal disso é que as pessoas olham na internet o guru. Eu tenho a minha vida, eu me conheço há quase 60 anos. Falta um pouquinho. Estou quase podendo estacionar na vaga preferencial. Poucos meses. Poxa, todas as vezes que eu comia, eu estava comigo. Quando eu estava sentado no vaso, olha, eu estava lá junto comigo. Às vezes que eu me machuquei, eu sentia dor. Sim. Às vezes que eu errei, fui eu que errei. Sim. Quando eu acertei, fui eu que acertei. Fui eu que aprendi. E aí, de repente, alguém que não me conhece, nunca me viu na vida, vem e fala, você errou por causa disso e disso. Para você ser feliz, você tem que fazer assim, 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 assim. Gente... Não é fora, Marco. É de dentro para fora. É. As pessoas podem nos auxiliar, eles podem mostrar o caminho, mas não indicar, ó, você tem que fazer isso, isso, isso. Sim. Até porque existe o livre-arbítrio. Cada um vai fazer se quiser. Sim. Sim, Marco. Hoje existem muitas ferramentas. Quando eu comecei a sentir essa vontade de querer curar aquele vazio que me fazia, por vezes, chorar muito, porque eu não entendia como eu ia tirar aquilo, porque era dentro. Eu não conseguia tirar. Eu até podia comprar roupa, fazer outras coisas que temporariamente... Comer chocolate. Comer chocolate. Cada um vai encontrar uma forma de suprir o seu vazio. E quando eu me deparei com isso, de que o lado de fora não fechava, né, não preenchia o vazio que eu tinha, eu fiz várias jornadas. Eu busquei entender de programação neurolinguística, coaching, curso de Reiki, todos os cursos voltados a mim, eu busquei. Constelação familiar. Agora fui fazer psicologia transpessoal, gestão de pessoas. Eu me voltei a buscar conhecimento para suprir. Só a jornada que eu fiz comigo preencheu. Tudo isso ajudou, trouxe ferramentas, umas mais, outras menos, que eu consegui reconhecer de importância para mim, porque cada um tem um jeito. Então, se o que a gente está falando chamou a atenção de alguém, busca as ferramentas que para você são boas, que você se identifica, e cria coragem de entrar neste rio e cruzar esse rio. E vai achar o leme que fica bom, o remo que vai ficar bom, o barquinho que vai ficar bom, mas embarca. Chegar do outro lado é extremamente satisfatório, vale muito a pena. É viver uma vida com significado, porque eu estou aqui, porque faço o que eu faço. Tu vai olhar para as pessoas e vai entender, assim, com muito amor, o porquê tu te relaciona com elas. Sim. Por que ela é minha mãe? Por que antes doía tanto e hoje olho honrando ela? Né? Por que ele é o meu pai? Porque tudo isso... Sim, é uma fluidez, Marco. Aceito as falhas, Tudo. aceito aquilo que não me fez bem, porque a pessoa é assim, ela dá o que ela pode dar. Exato. Só que... Ninguém é perfeito. E no contato com essa pessoa, e aí você coloca pai e mãe em todas que você se relaciona, você não gasta tempo pensando do que você queria que fosse. Você vive o que é. Você não foca no que falta, você foca no que tem. Exatamente. E aí você cultiva relações harmônicas. Você cultiva um novo jeito de viver a vida com significado.
E dentro desse processo, quando você muda a você, o externo muda também, Marco. Vem ciclos, pessoas vão, outras vêm, muda trabalho, vai mudando. Tudo que estava encaixado com o modus operandi antigo, é como se viesse um apagador cósmico e vai apagando, e toda uma nova realidade se apresenta dentro deste nível de consciência ou de compreensão que você tem sobre você e o mundo, né? Então, vale muito a pena. Quem era a Loeri antes de se autoconhecer e agora que se autoconhece um pouquinho mais? Você vai me fazer chorar. Porque se conhecer totalmente é difícil. Sim. Marco, eu era uma pessoa extremamente autoritária, um nível de insensibilidade muito grande. Eu não me importava muito com as pessoas. Eu não tinha compreensão da capacidade de amar que eu tinha. Eu não me importava, mas me machucava com os feedbacks. Então, arrogância, julgamento, sim, e uma inquietude, uma insatisfação, assim, e falta de significado. Eu era uma profissional extremamente boa, dedicada naquilo que eu fazia, mas as minhas relações, quando eu olhava para trás, elas doíam no coração, porque eu não sabia fazer diferente mesmo que eu quisesse. Sim. E durante a minha vida profissional, por vezes dentro das coleções assim de sabores, das relações, eu comecei a observar aquela pessoa que eu não gosto, ela é tão legal com aquela outra, mas comigo parece que não é legal. Mas por que com ela é legal e comigo não é legal? Então, comecei a observar, e aí eu comecei a usar aquelas ferramentas dentro do ambiente organizacional, PNL, programação neurolinguística, tudo aquilo, coach, tudo aquilo, e fui fazendo esse processo. Lá onde trabalhei, descobri o pior de mim e o melhor de mim. Consegui fazer o trânsito. Quando o trânsito se cumpriu, tudo aquilo ficou, e hoje o que fica no coração é uma profunda gratidão. Então, teve uma base esse processo de se autoconhecer, porque começou, né, quando eu estava no ambiente organizacional. Depois eu fui posta à prova de tudo que eu tinha autoconhecido para me transformar. E hoje eu consigo dizer para você que tem uma Loeri mais empática, que ainda erra, né, ainda faz diferente do que gostaria, mas uma proporção menos intensa e menos profunda, com menos regularidade. As relações são infinitamente mais significativas, são para crescer. Hoje eu reconheço a amorosidade que eu tenho e consigo me ver no outro de uma forma amorosa. A relação comigo também mudou. E tudo isso é um processo de transformação. Foi há 10 anos atrás, porque começou de forma afinco mesmo, né, em 2014. E hoje já, de uma forma bem mais leve e por conta de toda essa trajetória, 2014 foi quando eu mergulhei no autoconhecimento. E eu tinha 40, mas comecei aos 35 esse processo. E por conta de ter todo esse suporte das obras e sentir no coração, né, eu facilito esses grupos, levando essa verdade, a verdade de que é possível, de que existem ferramentas, de que nós temos dentro de nós absolutamente tudo o que nós precisamos. É só questão de ajustar e pegar a ferramenta certa, porque a gente vai plantar e vai colher. Sim. Né? Não sei se eu respondi a pergunta. Plenamente, plenamente. Loeri, eu queria que você desse um exemplo de alguém que você conhece. Não precisa falar o nome, Tá. mas alguém que você conhece, alguém que você facilitou, que teve uma grande diferença de vida também. Sim. Tem claro. algum exemplo? Tenho. Tem uma pessoa, eu estava buscando, porque são vários os exemplos, Sim. né? Uma pessoa que passava por problemas de me mantenho casada ou me separo. É uma decisão extremamente desafiadora. E muita né, gente está passando por isso. Sim.
E nesta busca de se autoconhecer, ela conseguiu ganhar compreensão do quanto ela se escondia dela, deixando e reclamava pela falta de espaço na relação, reclamava pela postura do parceiro, porque ela preferia se omitir, deixando ele decidir, porque em ele decidindo, ela também se isentava de ficar responsável quando as coisas não dessem certo. Fazendo essa varredura de se autoencontrar, ela conseguiu perceber essa postura. Hoje busca desenvolver o colocar a opinião, dizer o que quer, dizer o que não quer, por vezes dizer como quer, e está descobrindo uma força que ela mesma olha e diz, nossa, tudo isso dá, é possível. Então, esse é um exemplo que trago, que pode nos ajudar a reconhecer fugas que a gente acaba tendo, de fugir, de assumir o nosso lugar dentro desse processo. Pelo que eu entendi, o casamento dela estava bem ruim. Sim. E acertou. Está acomodando. Está começando. Está num processo ainda. Está num processo e está conseguindo ganhar compreensão da parte dela, porque um casamento são dois. São dois. Então, tudo que se plantou, não foi um só que plantou, os dois plantou. E muitos de nós acham que o fato de eu não decidir me isenta da responsabilidade. Não, pelo contrário. A não decisão é uma decisão. É uma decisão, né? Não se colocar é uma decisão. É um ponto de... Então, tanto o não se colocar como se colocar demais, o impor, o sufocar, Sim. faz parte da relação. Mas por quê? Porque os dois estão construindo um modus operandi, né? De entender as fronteiras um do outro e ganhar a compreensão de que pode, que é bom colocar opinião, que é bom ajudar a decidir. É como se transformasse... Deixa os dois mais felizes. Um lugar mais tranquilo. Os dois. Para olhar para aquilo que construíram juntos. Sim. Né? É muito bom. É maravilhoso mesmo. Você gostaria de falar para o pessoal que está nos assistindo como eles podem te encontrar? Quais são os tipos de trabalho que eles podem buscar através de você? Eu sou terapeuta integral. Eu trabalho com a mente, com o sentimento e com a parte espiritual. E você pode me encontrar através do WhatsApp, que eu acho que ele vai colocar. Né? Eu não estou alimentando o Instagram, né? Mas através do WhatsApp você pode me encontrar e vou adorar te ajudar a encontrar um novo caminho para as tuas questões. Né? Queres que eu deixe uma mensagem? Depois vocês vão ver. Por favor. Tá. Mensagem que eu gostaria de deixar para todos vocês, que fala da minha jornada de vida, é que você escolheu estar aqui. Você escolheu passar pelo que você passa. E tudo que você passa é para que você se transforme em alguém melhor. Assim como uma criança que está aprendendo a caminhar, ela precisa ter muita força para poder levantar todas as vezes que cair. Nós estamos aqui para comemorar todas as vezes que a gente levanta. Cair faz parte da vida, a gente vai tropeçar, não vai fazer tão bom quanto gostaríamos, mas que a gente não se canse de levantar e façamos isso por nós, porque cada experiência que nós temos é para que a gente se transforme em alguém melhor do que nós mesmos. Tá? O mundo todo vai sentir. Gratidão pela oportunidade de estar aqui, Marco. Eu é que agradeço. E se você quiser entrar em contato comigo, com a Loeri ou com outros convidados, para receber informações, dicas exclusivas, é só você entrar em contato com o telefone que vai aparecer aqui na tela e ali você pode dar opinião, entrar em contato, tirar as suas dúvidas ou pedir para entrar no nosso grupo VIP, onde você vai ter grandes surpresas. Loeri, foi um prazer te ter aqui. Gratidão. Gratidão. Gratidão a vocês e até o próximo.